Que a paz e o amor de Jesus nos envolva e nos acalme, nos permitindo sentir a presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, agradecendo esse amigo, a sua presença sempre constante em nossa vida. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, rogando a ela que nos envolva com a sua energia de paz, de serenidade, com seu infinito amor. Vamos ao encontro de Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a Ele seu Evangelho de luz que nos guia, nos orienta e nos mostra o caminho que leva até o Pai. Levemos a nossa gratidão a Deus, o nosso Pai. Gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que a cada novo dia nos são concedidas. E expressamos a nossa gratidão através da prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos nossos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão para darmos por iniciada as nossas reflexões de hoje, que serão sobre a lei divina ou a lei natural. E aí perguntamos, o que é uma lei? A lei pode ser definida como uma regra emanada de uma autoridade soberana. Para quê? Para regular, ordenar as necessidades de um grupo em um determinado tempo e espaço, estando sujeitas a alterações e as modificações. Assim são as leis humanas. E nós vamos ver no decorrer da história por quantas leis nós já passamos. A lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que hoje está superada. A lei que proibia as mulheres de votar, que também passou com o tempo. E assim vamos vendo muitas outras leis que se desfizeram com o tempo. Porém, há uma outra lei, que é a lei divina ou natural, criada pela autoridade soberana do universo, Deus, e essa lei é eterna, é imutável e é justa, como seu próprio Criador. Em todo o universo reina a harmonia, tanto nas questões materiais como nas questões morais, porque essas leis estão fundamentadas em leis perfeitas estabelecidas por Deus para toda a eternidade. Elas não mudam. E nós vamos ver que tem leis que comandam todo o cosmos. Por exemplo, a lei da gravidade, a lei que comanda os ciclos da natureza, o dia e a noite, as estações do ano. E vamos ver que tem leis que determinam também o nosso viver, o nosso modo de viver, que são as leis morais. Muitas vezes nós ouvimos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. É um conceito totalmente errado, equivocado. Deus escreve certo por linhas certas. Muitas vezes é a nossa visão imperfeita que nos faz ter a impressão de que houve uma injustiça ou que há uma imperfeição diante de determinadas ocorrências. Nós podemos até perceber um acontecimento recente, as questões do Rio Grande do Sul. Mas estejamos certos,
A ordem cósmica é perfeita e tudo está sob o controle de Deus. Nós é que estamos enganados com a nossa visão de achar que ali ou em outras situações há uma imperfeição, há uma injustiça. A lei humana, ela pune aquele que comete uma falta contra ela. E nós, muitas vezes, podemos burlar a lei humana e não pagar por aquilo que devemos. Nós vemos aí tantas situações em que um crime é cometido e fica impune ou fica até desconhecido da justiça humana. A lei divina, ela não pune, ela educa e corrige, com justiça e com amor, levando aquele que cometeu a falta à reparação dela. Porém, ninguém ficará impune. Ninguém deixa de assumir as consequências de seus atos perante a justiça divina. E ela se cumprirá, seja no presente, nessa existência, ou no futuro, em outras existências. Porque as leis divinas, elas estão registradas na consciência de cada ser. E a nossa consciência sempre irá acusar a nossa falta, mesmo que ninguém saiba. Como seres humanos, nós ainda erramos muito. Nós muitas vezes nos enganamos na avaliação do que é bem e do que é o mal. E com isso, com os nossos equívocos, causamos sofrimentos a nós mesmos e aos outros. Nos equivocamos praticando o mal, pensando que estamos praticando o bem. E o que podemos fazer para reconhecer se o que estamos fazendo é um bem ou um mal? E o nosso mestre nos ensina, quando ele fala assim: observe se você gostaria que isso fosse feito a você. Tudo se resume nisso: não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito a você. Pode estar certo, fazendo isso, não estará enganado. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Só vivendo de acordo com a lei de Deus alcançaremos a felicidade, pois elas é que nos indicam o limite das nossas necessidades. Às vezes queremos uma coisa, queremos muito, mas aquilo não nos fará felizes. Um exemplo simples. Todos sabemos das consequências de comer em excesso. Se nós atendêssemos àquela voz interior que fala assim, basta, nós evitaríamos muitos sofrimentos. Seja nesse exemplo simples de comer em excesso, seja em exemplos maiores, em determinadas situações da nossa vida. Porque a lei de Deus é a mesma. O bem sempre é o bem e o mal sempre o mal. Só há diferença quanto ao grau de responsabilidade na prática do mal. O grau de responsabilidade, por exemplo, num acidente de trânsito, quando ele é provocado por um motorista que dirige seguindo todas as regras de trânsito e fatalmente provoca um acidente, e por aquele motorista que dirige alcoolizado. A responsabilidade, o grau de responsabilidade é diferente. O mal é o mal, mas o grau da responsabilidade é diferente. E aquele que não praticou diretamente o mal, mas se aproveitou do mal praticado por outro, ele também é culpado. Aproveitar o mal praticado
por outro é também como se tivesse praticado o mal. Um exemplo: pensemos em comprar objetos que sabemos serem fruto de roubo. A lei determina fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós vamos responder por todo o mal que seja resultado do bem que deixamos de praticar. Presenciamos um mal que poderíamos ter evitado, mas por negligência ou por comodismo deixamos que ele ocorresse. Praticamos o bem ou o mal? Reflexão para a nossa semana. Mas podemos ter certeza que as nossas ações no bem se convertem em bênçãos e luzes. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tudo o que pensamos tem consequências. A influência que exercemos no mundo hoje determina o nosso amanhã. Quem incentiva o vício, semeia a dor ou dilapida os tesouros da vida, prepara dias de angústias para si próprio, não como uma punição da lei divina. Por exemplo, alguém induz uma outra pessoa a desenvolver determinado vício ou adotar uma atitude leviana. A sua própria consciência vai registrar os reflexos do seu agir em consequência. A outra pessoa que sofreu essa influência, que se deixou envolver por essa influência, talvez por ter uma estrutura moral frágil, perde o equilíbrio da sua família e às vezes a sua própria saúde. Aquele que o induziu à queda, no futuro terá que auxiliá-lo no seu reequilíbrio, na sua caminhada de retorno. É o que percebemos muitas vezes com aqueles que convivem conosco. Necessitam da nossa compreensão, do nosso apoio, porque talvez a lei divina, nesse momento, está nos dando a oportunidade de refazer os nossos erros do passado. Por isso, convém prestar muita atenção na influência que nós exercemos sobre os nossos semelhantes. Nunca se sabe quais os impactos os nossos atos, os nossos exemplos, as nossas palavras podem ter sobre o outro. Porém, tenhamos a certeza, quem se faz instrumento do mal lança algo de muito ruim em direção ao seu próprio futuro. A dor, o sofrimento são os despertadores para nos acordar, nos fazendo reconhecer as nossas faltas, os nossos débitos com a lei e nos mostrando que está na hora de nos movimentarmos para repará-las. Nas relações do dia a dia, sempre temos oportunidades de fazer o bem, desde que não estejamos cegos pelo egoísmo. Porque fazer o bem não consiste apenas em dar uma esmola, em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, sempre que necessário. Existem certas pessoas que vivem em ambientes propícios a levá-las a praticar vícios e crimes. E é uma prova, muitas vezes, que o próprio Espírito escolheu se expor à tentação para ter o mérito da resistência, porque acima de tudo estão as leis de Deus. É o que nos mostra um exemplo de um jovem advogado que trabalhava em um órgão público. E em certa ocasião, ele estava com uma pilha de processos sobre a mesa. Quando seu superior entrou na sala, pegou 2 daqueles processos, colocou-os de lado e lhe disse:
eu quero que você arquive esses processos. E o advogado perguntou por que deveria arquivá-los. E o diretor respondeu simplesmente: porque os acusados são meus amigos e me pediram esse favor. O moço tinha um compromisso sério com a própria consciência, que é exatamente onde estão inscritas as leis divinas. E deu andamento nos processos sem interferir. Deixou que eles corressem como deveriam correr. Tempos depois, os amigos do diretor tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar aqueles a quem eles haviam prejudicado de alguma forma. E quando o diretor foi tirar satisfação com o advogado, esse argumentou que o fato dos acusados serem seus amigos, isso não era suficiente para isentá-los da responsabilidade dos seus atos, e que somente a falta de provas poderia livrá-los, o que não era o caso. Se esse advogado não tivesse tido a firmeza de caráter, ele poderia ter dado ocasião para que fosse registrado na sua ficha espiritual a seguinte anotação: Fulano, quando era jovem, quando trabalhava como advogado em tal repartição, em tal data, foi assaltado pela corrupção e a prepotência e teve os seus bens mais preciosos, que são a fidelidade e a honestidade, roubados. Esse seria o registro na ficha espiritual do jovem advogado. Porém, felizmente, não foi isso que aconteceu. Ele agiu de acordo com a sua consciência, de acordo com a lei divina. E a prática do bem, ela é sempre valorizada. O mérito está na dificuldade que foi praticá-lo. Para Deus, o maior valor tem o pobre que divide com outro o único pedaço de pão. Mais valor do que o rico que deu apenas daquilo que lhe sobrou. Foi o que nos ensinou Jesus, ao valorizar a pequena moeda que a pobre viúva depositou no cofre do templo, sacrificando o seu próprio sustento. E Emmanuel nos adverte que ficamos mais pobres espiritualmente toda vez que nossos atos são contrários às leis divinas e nos candidatamos a entrar no mundo espiritual como mendigos morais. E humildemente, vou colocar aqui a minha impressão. Humildemente acreditamos que acumulamos tesouros espirituais todas as vezes que vivemos de acordo com as leis divinas. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de refletirmos sobre as reflexões do Evangelho, que possamos vibrar para que a paz de Jesus envolva cada coração em conflito, envolva cada família, envolva todo o nosso planeta, aqueles países que se encontram em guerra, em carências. Vibremos pelas famílias, especialmente as famílias que abrigam espíritos com pesados resgates kármicos. Vibremos pelas crianças e os jovens, especialmente aquelas vítimas dos conflitos e das guerras. Vibremos pelos idosos, abandonados e enfermos, que nesse momento eles recebam a nossa vibração de fé e de esperança. Vibremos pelos enfermos, especialmente aqueles sem esperança de cura. Que os médicos que trabalham com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possam atendê-los, levando até eles a medicação
que alivia as dores físicas e as dores morais. Vibremos pelos que se encontram encarcerados, tanto os encarcerados do corpo, mas também os encarcerados da alma, encarcerados no vício, na prostituição, no crime, encarcerados nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Se nos for permitido, que vibremos por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, e entreguemos à espiritualidade uma vibração de muito amor, de muita paz, para que ela seja direcionada onde se fizer necessário. E assim, damos graças a Deus e que assim seja.